Olá, como é bom ter você comigo no meu vídeo, assistindo os vídeos que eu publico, dando o seu like e também partilhando com outras pessoas, compartilhando aquilo que você aprende, aquilo que você vê com outras pessoas, porque quando nós partilhamos, a nossa alegria se multiplica. Nós também vamos abrindo mais o coração para Deus e as coisas vão chegando na nossa vida de uma maneira mais bonita, mais agradável. Nós celebramos no dia 29 de setembro a festa dos arcanjos, Rafael, Miguel e Gabriel. São os três anjos, os três arcanjos que têm nome na Bíblia. Nós nos baseamos nos livros da Bíblia que contam esses acontecimentos bonitos desses três arcanjos. O arcanjo São Rafael foi o enviado por Deus para acompanhar Tobias, o Tobite, o filho de Tobias, numa viagem que ele deveria ir ao estrangeiro para buscar uma herança que um parente devia a ele. E também que ele arrumasse casamento. E Tobite foi, arranjou a noiva, trouxe a herança para o pai e no caminho ainda, por orientação desse companheiro ilustre aqui, ele conseguiu pegar da boca de um peixe, ele conseguiu pegar o remédio para curar o pai Tobias. E quando ele chegou em casa, enfim, tem toda uma história muito bonita que depois vocês vão ler na Bíblia, que eu vou deixar na descrição as citações para vocês lerem, que vale a pena, que é muito bonita. Tobite quis pagar a viagem e ele disse que eles não deviam nada, mas que ele tinha sido enviado por Deus para acompanhá-lo na viagem, para ajudá-lo a resolver os problemas. E o pai e o filho se prostraram no chão, Tobias e Tobite se prostraram no chão, e ele então revelou que ele é o arcanjo São Rafael, enviado por Deus, é um dos 7 anjos que ficam na presença de Deus. Por isso que eu coloquei também um castiçal com 7 velas, que nós costumamos usar nas grandes celebrações, que representam também os anjos, que são os anjos que ficam na presença de Deus para servi-lo sempre que ele precisa. Então, quando nós precisarmos de saúde, de cura de qualquer natureza, libertação de qualquer natureza, financeira, física, psicológica, emocional, espiritual, vamos recorrer ao arcanjo São Rafael, que ele é um anjo maravilhoso e sempre nos atende. O arcanjo São Gabriel é o arcanjo da alegria, é o arcanjo que anuncia as boas notícias. Foi ele que chegou perto de Nossa Senhora, enviado por Deus para chegar perto de Nossa Senhora, de Maria, para dizer que ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus. Claro que Maria se assustou muito quando ele chegou e disse: Ave cheia de graça. Meu Deus, o que significa isso? Aí o anjo falou: você não precisa se assustar não, porque Deus te escolheu para você ser a mãe do Salvador. Mas como se fará isso? Eu não tenho marido. E o anjo disse: Deus vai providenciar, tudo vai acontecer por obra e graça do Espírito Santo, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: então faça-se conforme a tua palavra. Então nós precisamos invocar sempre o arcanjo Gabriel quando nós precisamos de alegria da nossa vida, quando nós percebemos que outras pessoas precisam de alegria. Vamos anunciar, vamos invocar o anjo Gabriel e anunciar as boas notícias que vêm de Deus, que vêm do céu. O arcanjo São Miguel. Miguel é o príncipe da milícia celeste. O arcanjo é o chefe de todos os anjos lá no céu. Mas por que tanto poder para São Miguel? Por que será? Ele
defendeu Deus. Deus não precisava de defesa, mas ele quis defender Deus. São Miguel normalmente aparece empunhando uma espada, que é o símbolo da vitória, o símbolo da luta, o símbolo da conquista, o símbolo que nós devemos usar para vencer as nossas tribulações, não uma espada de verdade, mas através das nossas orações. Normalmente ele traz, essa imagem não traz, aqui na mão esquerda uma balança, que é para pesar o bem e o mal, as coisas boas que vêm de Deus, e nós devemos fazer com que o bem sempre vença, né? Se nós confiarmos plenamente em Deus. E ele está sempre esmagando alguma coisa. É um bicho horrível, horroroso. Aqui está uma figura de uma pessoa humana horrorosa, que ele está esmagando o demônio. Está sempre esmagando com o pé esquerdo a cabeça do demônio. Por que isso? Porque quando Deus quis mandar o seu Filho para salvar a humanidade e que todos os anjos deveriam adorar o Filho de Deus, Lúcifer, que era um dos grandes anjos no céu, o mais belo de todos, porque Lúcifer quer dizer luz bela, era o mais belo de todos, ele se rebelou contra Deus e ele disse: eu não vou aceitar que um humano seja igual a Deus, seja semelhante a Deus e que eu tenha que adorá-lo. Eu quero ser igual a Deus. Olha o orgulho e a vaidade de Lúcifer. Ele era extremamente belo, muito lindo, vistoso, ele chamava atenção pela luz que ele tinha. Então ele disse: eu não vou obedecer a Deus e adorar a Jesus, que vai se tornar o Filho de Deus, que vai se tornar humano. Eu não vou fazer isso, eu quero ser igual a Deus. E São Miguel, então, convocou um grupo de anjos que quiseram ficar do lado de Deus, do lado do bem, e foram lutar contra Lúcifer e os seus seguidores, porque Lúcifer não lutou sozinho. Ele tinha uma enorme quantidade de anjos que aderiram à maldade de Lúcifer e que lutaram contra Miguel e os seus seguidores, contra os anjos bons. A batalha no céu foi terrível. Foi uma batalha muito grande, muito forte, porque Lúcifer era também muito forte e ele, com a multidão de anjos, arcanjos e potestades e todos os anjos que o seguiram, todos, porque são 9 coros de anjos, e então ele conseguiu adeptos de todos os coros para ajudarem ele nessa batalha, nessa luta. Só que Miguel, o poderoso, o príncipe da paz, o príncipe da milícia celeste, foi mais forte, Deus estava com ele, e precipitou Lúcifer para fora do paraíso, e aí foi criado o inferno para eles. Eles é que criaram o inferno, Lúcifer e seus seguidores. Criaram o inferno onde eles foram julgados e onde eles estão lá até hoje. Nós falamos que eles estão lá queimando, né? Até hoje. Que coisa mais triste o Lúcifer ter se revoltado contra Deus. E aí se começou a batalha do bem e do mal. Quando nós queremos vencer batalhas difíceis, vamos pedir ao nosso poderoso anjo Miguel que ele nos defenda. É ele que nos defende diante de tantas circunstâncias. Por que eu escolhi falar nele e não dos outros? Não dava tempo para falar de todos os outros dois, o Rafael e o Gabriel, então eu escolhi o Miguel. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de muita maldade humana. Quanta maldade, quantos assassinatos, quantos abortos, quanta matança de criança,
de mulheres, de pessoas inocentes, quantas guerras, quantas injúrias que estão no mundo atrapalhando o bem viver das pessoas, atrapalhando o bem viver da humanidade, quantas doenças, quantos vulcões explodindo, porque o planeta não está sendo cuidado, quantas queimadas nós estamos vendo destruindo a natureza, quantas tempestades que destroem as plantações e quanta maldade humana, quanta malícia no mundo. Então nós precisamos pedir a São Miguel que ele nos defenda disso tudo, que ele venha ao nosso encontro, que ele nos defenda, defenda a igreja, defenda os países, defenda a nossa família, defenda a nós, de tudo isso que eu já citei para vocês. Que ele nos defenda, da falta de prosperidade, porque São Miguel pode isso tudo, ele é o poderoso protetor da humanidade. E ele também é o poderoso protetor da Congregação dos Santos Anjos, da qual eu pertenço, porque a nossa fundadora assim quis que ele fosse o nosso protetor, junto com Nossa Senhora dos Anjos. Então peçamos a este grande arcanjo São Miguel, que ele nos defenda, que ele venha em nosso auxílio, que ele venha com a sua espada, que ele venha com o seu fogo protetor nos proteger. São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos, e defendei-nos sempre com vossa espada. Obrigada a você, um abraço.